galera colorada, com vocês, Axel Colorado em mais um vídeo. Peço para vocês já darem aquele like, para dar aquela força pro canal do Axel Colorado. Tá bom, pessoal? Bem, o que resta para o Internacional nesse final de ano? Resta a melancolia de fugir do rebaixamento, atingir os 45 pontos, mais 2 vitórias, e o Internacional está livre dessa questão, ok? Talvez mais um empate depois, mas 45 pontos, o cara tá livre dessa questão infernal do rebaixamento, né? É uma gestão que termina de maneira melancólica, horrível, uma das piores gestões da história do Internacional, porque foi a primeira gestão com 3 anos de possibilidade de trabalho e não conseguiu nada. Não conseguiu um gauchão, não conseguiu hegemonia nos grenais, não conseguiu um título relevante, pelo contrário, houve eliminações horrorosas. O Inter foi eliminado por Vitória, o Inter foi eliminado por Melgar, o Inter foi eliminado por Caxias. O Inter tinha uma classificação na mão no Beira-Rio contra o Fluminense e entregou essa classificação. Quer dizer, o final dessa gestão representa o que foi a gestão, o nada, o nada. Hoje o Internacional está ali no Campeonato Brasileiro só para fugir do rebaixamento e tentar uma vaga na Sul-Americana. Então, é muita melancolia no final dessa gestão, muita melancolia. E como eu disse no vídeo anterior, o Melo vai ser o próximo presidente do Internacional, e ele que comece a trabalhar já, porque vai ser. Ninguém é louco de reeleger o Barcelos, né? Os sócios não são doentes mentais a ponto de reeleger essa direção, né? Então o Melo começa a trabalhar, já chama o Sonda, já começa a montar a sua equipe. Como eu disse ontem, vice de futebol, na sequência, ele chama o vice de futebol, entrega o futebol na mão do vice, que vai contratar o treinador, que vai contratar o gerente de futebol, que vai contratar o treinador de goleiros, a base, o diretor de base, uma coisa que eu esqueci de falar ontem, a base do Internacional. A base do Internacional está entregue às moscas. Dizem que o cara mora lá em Gramado, que vem de uma vez por semana, vem em Porto Alegre, dá uma olhadinha, como é que tá a base, né? O Internacional aí tá para vender aí o Maurício, já disse 1000 vezes, venda esse cara de uma vez, porque é um jogador comum, antes que descubram isso, tá? Faça um DVD bem feito ali, porque não vai render muitos milhões não pro Inter, tá? Vamos remeter, uma coisa que eu tava pensando ontem, tá? O Inter tem que olhar até pro seu hino. O hino do Internacional fala em celeiro de ases, né? Fala num clube que revela jogadores, que revela craques. E quando eu tô falando isso aí, eu penso também, na hora de fazer essa política de futebol, de montar a política de futebol, olhar para as origens do clube. O que o clube do Internacional é? O Internacional se propôs a ser um clube popular, né? A ser um clube realmente do povo. E o Internacional sempre digamos assim, se notabilizou por ser um clube onde tinha grandes times. Toda vez que o Inter ganhou os seus grandes títulos, o Inter sobrou. O Inter sobrava dentro de campo. Não houve contestação em nenhum dos títulos do Internacional. Não houve erro de arbitragem. O Inter não é o Corinthians, né? O Inter, para ganhar, o Inter tem que se pôr dentro de campo de uma maneira clara, objetiva. O Inter foi superior ao São Paulo naquela final de 2006 nos 2 jogos. Embora o Abel tenha atrapalhado aqui, no jogo daqui, pelo esquema que ele fez, né? E o Klemer quase tenha entregado, mas o Inter foi superior aos 2 jogos. O Inter foi superior ao Barcelona. No que o Inter se propôs naquele jogo contra o Barcelona, o Inter foi superior ao Barcelona. O Inter foi superior ao Estudiantes na final da Sul-Americana, tanto aqui quanto lá. Aqui ele sofreu um pouco, tá? Mas o Inter nos 2 jogos foi superior. Em 2010 o Inter venceu o Chivas nos 2 jogos. O Inter venceu a primeira recopa dele no Independiente. O Inter foi superior aqui. O Inter perdeu lá, mas o Inter aqui foi muito superior. Então o Inter sempre sobrou dentro de campo. Nenhum título do Inter houve contestação. Então o Inter tem que olhar para o seu hino, o Inter tem que olhar para a sua bandeira. Essa direção tem que lembrar o que são os princípios do Internacional. Os times do Flamengo, por exemplo, times de excelência de toque de bola, academia de futebol. E o Inter tem, né, a pecha de academia do povo, né? Então é isso que o Inter tem que olhar. O que o Inter quer? Eu me lembro que nos anos 80, com o Asmus, com a entrada do Asmus, o Inter fez um pacotão de jogadores, veio um monte de gente ruim. E o Inter tinha um certo fetiche
né, de um centro médio, na época centro médio, né, com cabelos loiros. Aí teve muita gente ruim que jogou no Inter. Ademir Keifer, um cara chamado Miller, que veio do Novo Hamburgo, e era aquela coisa. Teve o Anderson, horrível, nos anos 90, um centro médio que errava um passe de 2 centímetros, mas era essa questão. Então o clube às vezes se perde. E o Inter se perdeu em 1989 naquela eliminação pro terrível. A pior frustração da história do Inter foi 1989, perder aquela final pro Olímpia, podendo jogar pelo empate. Enfim, temos que olhar pro hino, temos que olhar pra bandeira, saber o que nós queremos, o que nós somos, para poder estabelecer uma política de futebol. Para mim, o Internacional tem que ter uma... O presidente do Internacional tem que primar por uma coisa. A base do Internacional, revelar jogadores, que vai fazer o clube crescer, inclusive financeiramente. E o que é o Inter? O Inter é um celeiro de ases? O Inter é a academia do povo? O Inter é um clube do povo? Olha, o que nós sempre gostamos, os colorados tradicionais, é ver o time jogar bem. Ver o time jogar bem. Ou seja, ganhar consequência de jogar um bom futebol. É isso que nós temos que ter. Falando sobre treinador, parece que o Kudê realmente não está pronto para ser esse grande treinador. Espero que ele consiga isso. Espero que ele volte para o Internacional no futuro e ganhe títulos, mas parece que não está pronto mesmo, tá? Só tem um plano para mim, é o Vojvoda. É o Vojvoda. Vá, Melo, já entrando em contato com ele, vá estudando. Ele, para mim, bateu no teto. Ele bateu no teto lá no Fortaleza. Não tem mais para onde ir. Levou um time médio à final da Sul-Americana, fez boas campanhas, mas eu acho que ele já bateu no teto. Acho que o Internacional poderia chegar, o Melo poderia chegar para ele, pelo menos com um contrato de 2 anos, de uma gestão de 3 anos, porque eu acho que é um cara que pode se apostar, tá? O Cuca seria outro nome, mas a turma da lacração não vai deixar esse cara nunca mais trabalhar na vida, né? Enfim, então é isso, pessoal. Tem esse jogo domingo aí, tá praticamente todo mundo à disposição, né? Vão voltar os jogadores aí que estavam suspensos, né? Vai voltar o Maurício, vai voltar o Johnny. Como o Johnny faz falta, eu tava pensando isso aí. O Johnny é aquele pêndulo ali, né? Entre a ligação da defesa com o meio de campo e o ataque, né? Faz muita falta o Johnny. E nós temos que vencer de qualquer jeito, pessoal. Vencer de qualquer jeito, né? O Inter precisa fazer os pontos para fugir do fantasma. É isso que o Inter tem que fazer, tá? Não tem outra coisa. É um final de gestão e um final de campeonato melancólico do esporte como Internacional. Que essa direção vá e já vai tarde. Tchau, Barcelos. Tchau. Vai cuidar da sua vida, tá? E deixa o Internacional para aqueles que realmente querem fazer um clube do povo e um clube grande. Pessoal, agradeço por quem ficou comigo até aqui. Peço que vocês deem um like no vídeo, ativem o sininho das notificações, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. Para aqueles que me seguem ali, que comentam ali, que tem que me seguem, que comentam mais, chamem um amigo, 2 amigos, 3 amigos, se inscrevem no canal do Axel Colorado aqui para dar aquela força, para o canal dar aquela crescida. Quem gosta de mim, gosta dos meus comentários aí, me dá aquela força. Um grande abraço e fiquem com Deus.